We are We are Retornamos à sua companhia com sinceros votos de paz, saúde e alegria no bem. Mais uma vez nos encontramos pelos caminhos da www.tvnovaluz.com e aqui estamos buscando compreensão e luzes na doutrina espírita, como a bússola para iluminar e conduzir-nos nessa jornada de construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. Prosseguimos em mais uma videoaula sobre o tema A Justiça Divina, através do livro O Céu e o Inferno. Você pode participar de nossas experiências, de nossas videoaulas, com comentários, sugestões e perguntas sobre os temas que estamos disponibilizando através da TV Nova Luz. Utilize nosso e-mail armando@falcone.com.br e enviar-nos a sua participação, opinião e contribuição para que este programa melhore cada vez mais. Estudar Allan Kardec para ampliar nosso autoconhecimento, entendermos melhor Jesus e a justiça divina. Dando sequência a essa parte do livro, vamos avançando nos estudos passo a passo, parágrafo a parágrafo, nessa obra extraordinária que é O Céu e o Inferno, completando 150 anos, reformador. Março deste ano de 2015, no editorial, veio um material muito importante, dizendo-nos da importância dessa obra e o destaque dela para o conjunto da mensagem espírita. O Sesc Centenário da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, publicada pelo codificador da Excelsa Doutrina em agosto de 1865. A FEB fez uma edição histórica desta obra em 2013. Vamos então ao editorial de março deste ano de 2015. Há 150 anos, o codificador lançava o livro A Justiça Divina segundo o Espiritismo, depois transformado em subtítulo do título definitivo, O Céu e o Inferno. Em nosso país, o pioneiro foi Joaquim Carlos Travassos, primeiro tradutor para a língua portuguesa, a partir da 4ª edição francesa, no ano de 1875. Foi lançado pela editora B.L. Gardiner. Pela Federação Espírita Brasileira, contamos com a tradução de Manuel Quintão, realizada em 1904. Essa obra tem valor e importância em geral, pouco aquilatados. Foi a primeira a descrever a situação da alma no além-túmulo, com base nas comunicações de espíritos desencarnados. A compreensão espírita sobre as situações espirituais, apoiada na certeza da imortalidade da alma, como revela o Espiritismo, desmistifica dogmas das religiões tradicionais. Os ensinos morais do Cristo se fundamentam no Deus único, com a conotação do evangelista João: Deus é amor. João, primeira carta, capítulo 4, parágrafo 8. Por ocasião do centenário desta obra da codificação, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, escreveu o livro Justiça Divina, do qual extraímos o que se segue. Traçamos os despretensiosos comentários contidos neste volume em torno das instruções relacionadas no livro Céu e Inferno. Diz ele estas palavras: e dando continuidade à tarefa de consultar a essência religiosa da codificação kardeciana. O ano do Sesc Centenário de O Céu e o Inferno é uma excelente oportunidade para se estimular a leitura e o estudo dessa notável obra. Entre as muitas dúvidas esclarecidas pelo Espiritismo, aquela bem recorrente: para onde vou após a morte biológica? E seguramente respondida em O Céu e o Inferno. A TV Nova Luz, sempre atenta, iniciou
sob nossa responsabilidade o estudo e comentários página a página desta monumental obra. Nesta data, já contamos com mais de 3 dezenas de aulas apresentadas e à sua disposição no banco de dados da emissora. Enriquecendo ainda mais nossa fala, vamos até o site da revista semanal www.uconsolador.com.br. Revista essa que sai todos os domingos à sua disposição, responsabilidade do nosso querido irmão Astolfo Olegário de Oliveira Filho. Apresenta-nos o companheiro na referida revista. 150 anos da obra Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E o 4º livro do chamado Pentateuco de Kardec. Há 5 livros que compõem as chamadas obras básicas da codificação espírita. E foi lançado em Paris no mês de agosto de 1865. Portanto, este ano em que se comemoram os 150 anos de lançamento dessa obra, cabe aos espíritas a excelente oportunidade de estudar com profundidade as valiosas lições do livro em questão. O livro, segundo o próprio Allan Kardec, contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuros, os anjos, os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma, durante e após a morte. Anote-se que Allan Kardec dividiu pedagogicamente o livro em 2 partes. A primeira enfrenta as questões relacionadas aos locais onde a alma ficaria após a morte e os assuntos correlatos como anjos e demônios, as penas eternas e as penas futuras, segundo o Espiritismo e etc. A segunda parte traz a narrativa dos espíritos que se encontram em diversas situações no mundo espiritual, desde que aqueles que são felizes e outros que estão em sofrimento, arrependidos ou não. Dessa forma, o livro aprofunda-se em questões primordiais de cunho filosófico, religioso, porque responderá a dúvidas milenares a respeito da morte e do que acontece logo após a sua ocorrência, demonstrando que os conceitos exarados pelas doutrinas judaico-cristãs em torno do céu e do inferno e do destino da alma após a morte estão equivocados. Vale a pena conferir a lógica exposta por Allan Kardec ao refutar os conceitos convencionais de céu e inferno e de purgatório, bem como as ideias errôneas a respeito do demônio e de sua intervenção sobre as criaturas humanas. O Espiritismo parte da premissa de que Deus é amor, infinito e soberanamente justo, portanto não poderia gerar um local de sofrimento eterno e não criaria espíritos em condições de privilégio, como por exemplo os anjos, os serafins, os querubins e os arcanjos. Vamos entendendo que somos o autor, o único autor do nosso destino e que fomos criados simples e ignorantes, de forma que todos, sem exceção, atingiremos a plenitude, sendo que poderemos retardar ou apressar este estado evolutivo da alma, através dos acertos ou erros, e a reencarnação é o método pedagógico criado por Deus para permitir que essa fatalidade divina, a perfeição relativa, aconteça para todos. Assim sendo, céu e inferno não são locais geográficos, mas são estados íntimos da alma, quer ela esteja no corpo ou fora dele. Todo erro, por mais grave que seja, é possível de reparação, podendo o espírito, a partir do arrependimento, refazer seu caminho e prosseguir na estrada da evolução. Imaginemos quanto consolo o Espiritismo oferta aos familiares de um suicida, de um criminoso contumaz,
de uma pessoa com desvios morais, porque ensina que nenhum investimento de amor é perdido e que eles terão infinitas oportunidades de conquistarem a felicidade, sendo que as preces intercessoras serão valiosíssimas neste processo de recuperação por revigorar o ânimo deles. Existe sim locais de sofrimento na erraticidade, mas são estados transitórios, porque os benfeitores espirituais lá estão trabalhando, socorrendo os espíritos arrependidos. Existe também locais de felicidade no além, destinados aos espíritos que aprenderam a amar e a servir ao próximo, mas eles não ficam lá, reclusos, de modo algum, indiferentes ao sofrimento alheio, num estado de contemplação, mas agem em favor daqueles que ainda sofrem. Certa feita, Chico Xavier foi questionado se o céu e o inferno, conforme o conceito clássico, estaria cheio ou vazio, e ele respondeu que estaria vazio, porque os bons estariam ajudando no inferno. Olha só, palavras de Chico Xavier. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório e o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso que é o princípio do inferno. Assim, vejamos que as respostas sábias de Chico Xavier, nada está parado, inativo, e nós podemos perguntar, como é que nós, os espíritas, sabemos disso tudo? Através da abençoada mediunidade, porque são os próprios espíritos que estão em sofrimento ou que já estão em condições melhores, que vêm nos contar a sua história pessoal, para nos servir de aprendizado. Por essa razão, a segunda parte do livro Céu e Inferno é belíssima, porque a narrativa dos espíritos em diversas situações morais vem dar credibilidade e veracidade a toda a argumentação lógica exposta por Allan Kardec na primeira parte da obra. Os ensinos espíritas constantes dessa obra fazem-nos entender a morte biológica e por que não devemos temê-la, bem como nos faz compreender a lição de Jesus exarada na frase: a cada um será dado, segundo as suas obras, conforme lemos em Mateus 16, 27. Não havendo privilégio concedido por Deus e ou a iluminação de nossas faltas pela confissão dos pecados ou pela oração intercessória, mas cabe a cada um de nós, espíritos imortais que somos, optarmos o quanto antes pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade e do amor, a fim de que o céu interior surja em nós, pois o reino de Deus está dentro de nós. Quer conferir? Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. Dessa forma, nós vamos dando uma pausa por aqui e prosseguiremos estudando o tema Código Penal da Vida Futura em nosso próximo encontro. Convidamos você a entrar no site www.radioevoluir.com. É uma web rádio 24 horas no ar. Nesta data em que estamos fazendo a presente gravação, 87 países acompanham a web Rádio Evoluir, mais de 129 mil contatos. Você pode também se beneficiar através do SOS Preces, prefixo 32, telefone 3236-1122, repetindo, prefixo 32, 3236-1122, diariamente, de 8 às 24 horas, sempre um amigo para atendê-lo com atenção. Ajude-nos a divulgar a Web Rádio Evoluir, o SOS Preces, a TV Nova Luz em seus contatos e redes sociais. Cadastre-se em nossos sites no YouTube e você vai poder receber toda a nossa programação. Assim, pela alegria de estarmos juntos, agradecemos a sua companhia e a sua audiência e rogamos a este Jesus, a essa espiritualidade amiga,
que fortaleça você, a sua família, onde você esteja, por este Brasil e pelo planeta Terra afora. Saúde e paz, que Jesus permaneça nos iluminando a cada passo da jornada. Pela atenção, muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. We are